No vídeo de hoje eu vou responder a tag calhamaços. Faz um tempinho que a gente não responde uma tag por aqui, então cheguei para responder para vocês a tag calhamaços que eu vi no canal da Rê, do Palavras Radioativas. E aqui na caixinha de descrição do vídeo vou deixar o vídeo da Rê, né, que me inspirou, e também vou deixar o canal da pessoa que criou essa tag. Bom, é uma tag bem divertida, tem 15 perguntinhas que eu vou deixar também na caixinha de descrição para quem quiser responder. E como vocês já devem imaginar, vamos ter vários livros do King, né? Porque ele é um grande escritor de calhamaços, então não consegui fugir tanto aí do meu autor favorito, mas também vamos ter outras indicações. Então, quem gosta de ler livro grande, fica aí pra gente conversar sobre esse tema. Então, antes da gente começar, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, curtir e compartilhar esse vídeo, porque ajuda bastante na entrega do conteúdo, e também vou deixar o meu obrigada aos membros do Clube na Manita. E antes de começar, de fato, vou dizer só mais uma coisinha, que é o que eu considero calhamaço, né? Porque eu acho que isso varia de leitor para leitor, mas para mim passou de 500 páginas, eu já considero um calhamaço, então segui aí esse critério. Também quero lembrar que tem um vídeo aqui no canal em que eu compartilhei algumas dicas para quem quer ler calhamaço, mas tem um certo medo. Eu tinha medo de livros grandes e aí com o tempo, né, fui aprendendo a saborear aí esses livrões e compartilhei nesse vídeo então algumas dicas que funcionaram para mim. Então vamos lá, primeira pergunta: maior livro da sua estante que já leu? Já vamos começar aqui com o livro do King, A Dança da Morte, com 1.200 páginas, se não me engano, 1.245 páginas. Eu tenho um vídeo aqui também no canal sobre essa leitura, que foi uma leitura bem longa, assim, bem extensa, né? Era um livro que eu tinha bastante receio, assim, de não gostar, de não me envolver e tal. E aí eu li ele em 2020, sim, li o livro sobre pandemia, durante a pandemia. Na verdade era para eu ter lido antes, mas era no começo da pandemia e tal, e aí eu fiquei um pouco receosa, assim, e decidi ler depois. Acho que eu li entre agosto e setembro, e eu adorei. Não favoritei, assim, né, pra vida, mas eu considero uma obra-prima, porque você escrever 1.200 páginas sobre uma história, assim, que tem vários personagens, vários acontecimentos, várias camadas, sabe? Eu acho que exige muito, realmente, então mesmo não tendo favoritado, eu gostei muito da experiência e considero esse livro aqui uma obra-prima. E nesse vídeo que eu falei, eu compartilhei mais detalhes, né, da minha experiência, inclusive alguns bastidores aí, né, em relação à escrita desse livro. E então tem algumas observações bem legais, assim, para quem gosta de saber mais sobre essas coisas, mas no geral é isso que eu falei, é um livro que eu não favoritei, eu amei, mas eu não favoritei, mas eu considero essa obra-prima, porém eu não recomendo para começar a ler King. Claro, tem pessoas que começam por ele e dá tudo certo, mas também acho que ele é um livro um pouco mais lento, independentemente do tamanho, ele tem um desenvolvimento um pouco mais arrastado, e em muitos momentos isso se justifica, mas às vezes pode ser um pouco cansativo, então acho que tem outros livros do King que podem ser uma opção melhor para começar, né, a conhecer a obra do autor. Próxima pergunta: maior livro da sua estante que você não leu? Eu peguei aqui Um Defeito de Cor, que é da Ana Maria Gonçalves, né? Era um livro que eu já queria ler há algum tempo e eu comprei não tem muito tempo, ele tem 950 páginas. E eu aproveitei uma promoção, eu acho que teve na Amazon, e aí comprei, ele é um pouco mais caro, né? E ele tava com um valor bom, acho que 30 e pouco, aproveitei para comprar. Mas eu, sinceramente, ainda não sei quando vou ler, né? Então, no momento, ele é o maior livro aí da minha estante que eu ainda não li. Se é que eu não me enganei, né? Mas eu acho que ele é o maior livro, sim, que tá aí sem ler, né? Mas ainda não é encalhado, porque, como eu falei, comprei há pouco tempo, então não tô preocupada com isso, mas é uma leitura que eu quero muito fazer. Acho que é uma leitura bem importante, assim, bem necessária pelos temas que ela traz, né? Mas não vou falar muito porque eu não li, então não posso opinar, mas é um livro que eu realmente vejo muitos elogios. Próxima pergunta: calhamaço que tem medo de ler? Eu não tenho mais medo, assim, de ler livro grande, né? Eu acho que eles são diferentes, sim, porque existe toda uma ansiedade que a gente fica, porque para terminar, porque a gente quer saber, né, como as coisas vão se desenrolar, a gente também não quer abandonar. Então, acho que tem isso, sim, quando a gente vai ler um calhamaço, mas eu não tenho mais esse medo, sabe, tão grande de pegar um livro um pouquinho maior. Porém, tem um livro que me deixa, assim, um pouco tensa, que é O Conde de Monte Cristo,
que é o livro preferido da Pri, que é minha melhor amiga, então sempre que ela quer me recomendar uma leitura, ela fala, o Conde e tal, então é um livro que eu quero ler, é um clássico também, né, um livro que muita gente lê, muita gente ama, e eu também quero fazer a minha leitura, mas eu nem sei quando, porque eu nem tenho o livro ainda, mas ele é um que me dá, assim, um certo receio, por ser o favorito da Pri, por ser também um livro grande, que nesse caso eu acho que acaba acarretando aí, né, acumulando uma pressão, e por ser um clássico muito comentado e muito adorado, então eu acho que fica essa pequena tensão, mas também não é nada demais, né, um dia eu vou ler, e aí, claro, eu vou compartilhar com vocês como foi a minha experiência, e eu acho que vai ser uma experiência positiva, sim. Quarta pergunta, calhamaço que tem fissura para ler, eu escolhi o Duma-Ki, do King, né, que é um livro, assim, que pela sinopse, ele me cativou bastante, né, esse aqui me parece ser um dos livros do King que tem uma pitada a mais de drama, né, então eu gosto bastante, e todo mundo que leu, que eu conheço, né, gostou e disse que eu vou gostar também. Então vou ler um pedacinho da sinopse para vocês saberem mais ou menos do que se trata. Um acidente terrível em um canteiro de obras arranca o braço e a mão direitos de Edgar Fremantle. Embaralha sua memória e sua mente. A raiva é praticamente tudo o que lhe resta enquanto inicia sua penosa recuperação. O casamento que gerou duas filhas maravilhosas termina de repente e Edgar começa a desejar não ter sobrevivido às lesões que quase o mataram. Seu psicólogo sugere uma cura geográfica, uma nova vida longe das cidades gêmeas de Minneapolis e St. Paul e da empresa que ele construiu do nada, e sugere que Edgar também retome o hábito de desenhar. Ele troca então Minnesota por uma casa alugada em Duma-Ki, uma ilhota de beleza extraordinária e estranhamente subdesenvolvida na costa da Flórida. Lá ele ouve o chamado do sol se pondo no Golfo do México e da maré chacoalhando as conchas na praia, e desenha. Uma visita de Ilse, sua filha mais querida, o incentiva a abandonar a solidão. Ele encontra um amigo em Wireman, um homem que reluta em revelar suas próprias feridas, e posteriormente em Elizabeth Eastlake, uma idosa cujas raízes estão fincadas em Duma-Ki. Edgar passa a pintar, às vezes de modo febril, e seu talento em combustão se revela tanto uma dádiva como uma arma. Muitos de seus quadros têm um poder incontrolável. Quando os fantasmas do passado de Elizabeth começam a surgir, descobrimos o perigo que suas pinturas surreais representam. Ao nos revelar a tenacidade do amor, os riscos da criatividade, os mistérios da memória e a natureza do sobrenatural, Stephen King escreve um romance ao mesmo tempo sublime, cativante e assustador. Então, essa é a sinopse de Duma-Ki. Eu já tinha curiosidade de ler pelo título, não sei, alguns títulos de livros simplesmente me pegam, assim, mas quando eu li a sinopse fiquei ainda mais interessada. Ele tem, acho que 600 e alguma coisa, 650 e poucas páginas, então não é um livro tão grande, né, em se tratando de King, mas é um calhamacinho, né, então eu espero fazer essa leitura em breve. Próxima pergunta, livro grande, capa linda, escolhi Americana, da Chimamanda, que tem 500 e poucas páginas, então é um calhamaço aí por uma margem pequena, né, mas é um livro que eu gosto muito, é o meu favorito da autora, embora eu goste bastante também de Hibisco Roxo, Americana, eu acho que é assim uma obra-prima, porque é um romance de formação que explora muito da vida da Ifemelu, que é a protagonista, nessa mudança dela da Nigéria para os Estados Unidos, então tem muitas questões de raça, de gênero, né, de classe também envolvidas, é um livro muito interessante, muito rico e é uma leitura muito gostosa de se fazer. Você se pega ali envolvido e é um daqueles livros que eu falo que nada acontece, sabe? Não tem grandes acontecimentos, mas é a vida acontecendo e eu acho que quando o autor consegue cativar a gente com uma história em que, entre aspas, nada acontece, tem tudo para realmente se tornar um grande livro, e foi o caso de Americana, e eu gosto muito dessa capa, porque eu acho que ela tem uma pegada minimalista, que é uma coisa que eu gosto, mas ao mesmo tempo é muito simbólica, né, tanto nas cores escolhidas, nessa fonte que remete muito à coisa, né, dos Estados Unidos e do American Way of Life, então eu acho uma capa muito simbólica, apesar de ter esse toque mais minimalista, então essa foi a minha escolha aqui para esse tópico dessa tag. Próximo, livro grande, capa feia. Bom, eu escolhi esse aqui, O Dente por Dente, que é o segundo livro da saga Olho por Olho, né, que é da Jenny Han e da Chauvin Vivian, que eu acho que é assim que se fala o nome dela. Toda vez que eu citava essa autora, eu dizia que eu não sabia como se falava, e um dia, enfim, eu fui pesquisar, né, e eu acho que é assim que se fala. Pode ser que esteja errado ainda, mas queria ressaltar aqui que eu, enfim, fui pesquisar como se fala. Então, esse é o segundo livro, né, essa é uma saga que eu gosto bastante, assim, gostei muito quando eu li, que foi em 2014. Ele é um young adult, né, então tem coisinhas ali de adolescente, pra quem não gosta já fica o aviso, mas ele traz uma história
história de vingança, né? Então ele não é fofinho, tá? Ele é realmente mais dark, assim, mais sombrio, né? E esse livro aqui me deixou desmaiada. O final, assim, é simplesmente uma reviravolta que eu não tava esperando, que eu realmente não imaginava, e pra mim foi um dos livros com um final que mais me deixou arrebatada, assim. O terceiro livro, que eu acho que é Fogo por Fogo, Fogo contra Fogo, eu não lembro mais como saiu aqui no Brasil, eu não gostei tanto, achei que o desfecho da história deixou um pouco a desejar, então não vou dizer que é uma série que eu indico até hoje, assim, mas como eu disse lá em 2014, quando eu li 2013, 2014, eu gostei bastante, e esse é o segundo livro, e eu acho essa capa feia. Eu não gosto muito de capa com fotos, sabe, com pessoas, porque eu acho que isso influencia a gente a imaginar os personagens dessa maneira, e eu não gosto disso porque eu gosto de criar eles na minha cabeça, mas é claro que tem capas bonitas, né, com fotos de pessoas e tal, mas não é o caso dessa, né, então eu escolhi esse livro aqui como resposta dessa pergunta. Próxima pergunta: calhamaço que tem vergonha por estar abandonado na estante. Eu não tenho vergonha de nenhum. Não tenho muitos calhamaços abandonados assim na minha estante, mas também não tenho vergonha de nenhum, porque, né, se não li, porque ainda não deu tempo, não chegou o momento, mas tinha um que eu tinha uma certa vergonha, assim, que era o Sob a Redoma, que ficou muitos anos aqui. Eu comprei Sob a Redoma logo depois de ler It, em 2015, comprei Sob a Redoma, porque tava me achando muito leitora de calhamaços, né, e aí ficou encalhado por 6 anos na minha estante, sendo que o King se tornou meu autor favorito, então eu tinha uma certa vergonhinha, assim, de não ter lido Sob a Redoma, mas eu li no ano passado, inclusive amei, sempre elogio muito esse livro, ele me surpreendeu demais, não achava que eu ia amar, tinha até dúvida se eu ia gostar, e ele entrou pro meu top 10, então já fica aí a recomendação, mas eu tinha essa vergonhinha, mas acho que a gente não tem que ter vergonha dos livros que estão encalhados, não, né, eu acho que no máximo, se a gente tá incomodado, tem que parar de comprar, mas ter vergonha não, né, esses livros que a gente também não leu, também fazem parte da nossa história como leitor. Próxima pergunta: calhamaço que leu e não lembra de quase nada ou que quer reler. Eu escolhi o Battle Royale, do Koshun Takami, que foi um dos meus primeiros calhamaços quando eu tinha medo. O livro que me fez perder medo de calhamaço foi It, né, e eu li em 2015, como eu falei, e esse aqui eu li em 2014, né, e eu quis ler porque todo mundo falava que Jogos Vorazes era plágio de Battle Royale e tal. Inclusive o primeiro vídeo aqui do canal, não sei nem se eu vou linkar aqui porque dá uma certa vergonha, mas foi exatamente sobre isso, Jogos Vorazes versus Battle Royale. Então eu li em 2014 na companhia da Pri, que eu já citei aqui nesse vídeo, e além de fazer muito tempo, né, que eu li, então eu lembro poucas coisas, apesar de que daqui para todos esses anos eu penso que eu lembro de bastante coisa desse livro, né, mas eu quero reler por uma razão. Como eu disse, eu tinha medo de calhamaço, e aí a Pri, para me incentivar a ler, falou, vamos ler aos pouquinhos, né, bem aos pouquinhos, assim. Então eu acho que eu levei 2, 3 meses para fazer essa leitura. Na época foi bom, porque realmente foi um incentivo, e terminar esse livro que tem, ele nem é tão grande, ele tem 655 páginas, mas enfim, pra mim na época era muito grande, foi realmente uma vitória, assim, uma conquista, né, então valeu a pena. Mas ele é um livro muito frenético, né, ele tem essa mesma premissa de Jogos Vorazes, né, na verdade ao contrário, em que os adolescentes são mandados para uma ilha e só o último que sobreviver é o vencedor e tal, então ele é muito frenético, então eu acho que ficar lendo picadinho acabou comprometendo, por um lado, a minha experiência um pouquinho, né? Como eu disse, foi um ótimo incentivo, porque realmente eu tinha esse medo de ler calhamaço, mas hoje eu leria diferente. Inclusive, é um livro que eu quero reler justamente para pegar e ler direto, porque eu acho que ele é um livro assim, apesar de grande, ele é bem fluido, eu lembro dele ser bem fluido, e no final dos capítulos tem o quantos estudantes restam, né, quantos sobreviventes. Então, eu confesso que eu fiquei viciada, quando eu começava o capítulo, eu ia até o fim para ver se tinha morrido alguém. Então, ele é realmente um livro muito frenético e tal, que eu acho que dá pra você ler. Não vou dizer que dá pra devorar, tá? Mas eu acho que dá pra você ler assim, com um ritmo mais rápido, né? Então, eu faria isso diferente e por isso eu quero reler. Próxima pergunta: último calhamaço que você leu. Eu terminei na sexta-feira, eu acho, o Enigma do Quarto 622, do Joe Dicker, que foi a nossa leitura, está sendo, né, a nossa leitura de junho no Clube Namanita. Esse aqui é um calhamaço por pouquinho também, tem 526 páginas, e foi uma leitura muito gostosa, muito fluida. Assim, eu já conhecia, né, a escrita do Joe Dicker e gostava e tal, mas esse livro realmente foi muito fluido pra mim, isso me surpreendeu, porque não era o que eu estava esperando, por alguma razão, embora eu tenha devorado os outros livros do autor, menos o Desaparecimento de Stephanie Meyer,
spoiler, que esse eu realmente demorei pra ler e tal. Mas enfim, não estava esperando que fosse tão fluido e foi uma delícia de ler. Não vou dizer que eu amei o livro, aliás, passei muito longe de amar, porque várias coisinhas foram me incomodando ao longo da leitura, no desenrolar da história. O desfecho do livro pra mim foi uma coisa assim que me desafiou realmente a ter boa vontade pra entrar e embarcar na brincadeira ali, entre aspas, do Joe Dicker, mas enfim, não vou falar muito, né, pra não entregar e tal, mas a leitura em si foi muito gostosa, né, e vocês sabem que eu tô num ritmo um pouco mais lento de leitura, então não tô me cobrando pra ficar lendo um monte e tal, mas também foi gostoso ao mesmo tempo pegar um livro que me viciasse realmente, sabe? Eu acabei lendo ele bem mais rápido do que eu esperava e isso foi legal, então a leitura valeu muito a pena, acho que é um livro que vale a pena, assim, ler, mas que, né, teve esses pontos aí ao longo da leitura que foram me incomodando e principalmente no desfecho. 10ª pergunta, o último calhamaço que abandonou. Eu não lembro de ter abandonado nenhum calhamaço. Eu não sou muito de abandonar livro, embora eu diga que eu sou a favor de abandonar livro, porque eu acho que chega um ponto que a gente desiste de ler para não ter que abandonar um livro, sabe? Eu acho isso o cúmulo, embora eu já tenha feito isso várias vezes e talvez você também, né? Eu acho que muitos leitores acabam caindo nessa armadilha, mas eu não sou muito de abandonar livro, só quando realmente começa a me empacar. E com calhamaço, eu realmente não lembrei de nenhum assim que eu tenha abandonado. Então essa ficou em branco. Próxima pergunta, livro grande que você leu muito rápido. Eu peguei It, como eu sempre digo, né? Eu li esse livro pela primeira vez em 2015 e eu fiz a leitura em 9 dias e eu não recomendo fazer isso. Eu sei que tem gente que leu até mais rápido, mas enfim, não é uma competição. Mas quando eu reli em 2019, eu percebi quantos detalhes eu deixei passar, coisas que eu realmente não lembrava desse livro, que é o meu favorito, né? Porque eu li muito rápido, então realmente não é algo que eu recomendo fazer. Eu não me arrependo, porque eu tava muito vidrada nessa história, eu queria muito saber como ela ia se desenrolar, então eu, né, sempre relembro, né, que eu tava trabalhando em casa na época, e aí dava a minha hora, eu fechava o computador, pegava o livro e ficava lendo, assim, das 7 da noite até as 11, né, com pequenos intervalos, mas foi por isso que eu li tão rápido. Mas não me arrependo, porque, enfim, era o ritmo que a leitura, né, o livro estava demandando, então fui feliz e favoritei e amo até hoje, mas quando eu reli, eu percebi quanto eu deixei passar. Então, assim, se você quiser, né, se você sentir essa vontade de devorar It, vai no seu ritmo e tal, e tudo bem. Não acho legal também ficar se prendendo para não ler logo um livro, sabe? Mas não tenha pressa, no geral, assim, porque é um livro muito rico em detalhes, muitas camadas também, então eu acho que vale a pena fazer uma leitura um pouco, né, mais controlada. Como eu falei, eu li ali em 2019, reli, né, e depois reli em 2020, e nas duas vezes eu fiz leituras um pouco mais intervaladas, assim, tipo, intercaladas também com outros livros, e foi uma experiência bem melhor, acho que eu consegui aproveitar mais, então é uma dica que eu deixo sobre esse livro aqui, que é o meu favorito. Próxima pergunta é ao contrário, né, livro grande que você leu devagar. Eu ia pôr aqui A Dança da Morte, porque foi um livro que eu comecei a ler, acho que em agosto de 2020, e aí chegou uma parte, uns 30% ali, que eu fiquei um pouco empacada, porque esse livro, ele conta muitos personagens, né, uma história de muitos personagens, e a gente vai se perdendo. É como eu sempre digo, que a sensação é de que você tá começando de novo o livro várias e várias vezes, então isso pode ser um pouco cansativo, né. Mas aí eu pausei em 30%, depois de, sei lá, alguns dias eu voltei, e aí eu fui, inclusive depois de 75% eu meio que dei uma devorada em A Dança da Morte. Então é também um livro que eu acho legal de ler mais devagar, mas eu não queria repetir, né, mais um King e tal, então eu trouxe aqui O Amigo Imaginário do Steven Chbosky, que também foi um livro que eu li um pouco mais devagar. Ele tem 760 páginas mais ou menos, e ele eu li numa leitura coletiva que eu organizei com a Glau do blog Mais Que Livros em maio do ano passado, mas a gente fez um cronograma bem extenso, né, por ele ser um livro grande, então a gente começou em maio, acho que terminou em julho, e aí eu comecei em maio, porque a minha ideia era ler aos pouquinhos, mas eu tava num momento muito ruim de leitura, eu tava naquela fase de me cobrar pra ler muito, de participar das leituras coletivas de todo mundo, enfim, então eu acabei me embananando, e aí eu dei uma pausa, né, em Amigo Imaginário, e foi ótimo, depois retomei, e aí eu comecei a ler num ritmo bom, mas eu acabei demorando, tipo, 2 meses pra fazer essa leitura, né, então, e esse é um livro que, apesar de ser grande, eu acho que ele funciona bem se você ler de uma vez, né, entre aspas, assim, sem intercalar com outras leituras, tal, embora ele também tenha muitas simbologias e muitas camadas, eu acho que ele é um livro que tem uma linguagem, ou um formato, não sei, uma narrativa, que funciona bem pra você ler um pouco mais rápido, se você quiser, né, diferente do It e A Dança da Morte.
Calhamaço que deixou uma saudade. Eu tive que repetir It aqui, né? Porque não é à toa que eu já li esse livro 3 vezes, porque toda vez que eu termino eu fico com muita saudade dessa história, de tudo que acontece, do Clube dos Otários e enfim. Então é o meu livro favorito, como eu já falei, como todo mundo que me acompanha um pouquinho já sabe, né? Mas é realmente um livro que sempre me deixa com essa sensação de saudade, de querer voltar para aquela história. Tem uma atmosfera muito única, né? Também a cidade de Derry, né? A fictícia cidade de Derry, em que a história se passa, também tem essa atmosfera muito peculiar. É um livro muito grande, né? 1.100 páginas, em que a gente vai se apegando a esses personagens, principalmente quando eles são crianças, então eu acho natural que a gente fique com essa saudade. Aliás, livro bom deixa a gente com saudade, né? Então aqui, apesar de eu querer fugir, né, um pouco de King nessa tag também, não pude deixar de colocar It. Inclusive já estou com saudades, porque já vai dar 2 anos que eu fiz a minha segunda releitura, né? Terceira leitura, segunda releitura, então tô aí tentando encaixar quando é que eu vou pegar esse livro para ler de novo. 14ª pergunta, livro que te fez chorar. Tive que voltar aqui pro King, né, com Novembro de 63, porque esse livro é meu xodó, todo mundo sabe também, é meu segundo favorito do King, inclusive para quem já leu It, ele tem referências bem legais, especialmente no capítulo 6, e é um livro muito maravilhoso, que tem uma história de amor incrível. Eu nem sou uma pessoa de histórias de amor, mas eu acho que esse é o grande pilar desse livro, que tem viagem no tempo, que tem mistura de ficção com realidade, né, porque trata do assassinato do John Kennedy, tem personagens incríveis, então também tem uma atmosfera muito gostosa e muito única, então, e foi um livro que me fez chorar, e assim, a gente leu ele em novembro do ano passado no clube, e muita gente favoritou, e muita gente se emocionou também, né, então eu acho que, mesmo que você não chore, né, que você não chegue às lágrimas, é um livro que mexe com a gente, que realmente emociona, e eu indico muito, porque é maravilhoso em vários aspectos. Mas eu chorei com o Amigo Imaginário, eu chorei com A Dança da Morte, chorei com It, enfim, com a Americana eu devo ter chorado também, porque eu sou chorona, nem é um diferencial, né, nos livros que eu leio. E o último, meu, que serra chata. A última pergunta é os próximos calhamaços que eu quero ler, e eu também deixei essa em branco, porque eu realmente não sei. O Duma aqui é um que eu realmente quero pegar aí para ler, mas eu não sei quando, como alguns de vocês já sabem, né? Eu tô grávida, em setembro meu bebê nasce, então eu tô tentando não fazer grandes planos assim para esse ano, porque eu não sei como vai ser, né? E também não quero que isso que seja uma pressão para mim nesse momento em que eu realmente quero me adaptar, quero curtir. Então eu não tô tentando não fazer esses planos, né, para que não se tornem cobranças ou frustrações ou ai, que chata. Para que não acabem se tornando cobranças e frustrações nesse momento que com certeza vai ser maravilhoso, mas que também vai trazer desafios. Então eu não coloquei nada aqui, mas como eu disse, Duma aqui é um que tá ali na minha mira, porque é realmente um livro que eu tenho muita curiosidade de ler, muita vontade, e pode ser que seja ele, né? Vamos ver como que as coisas caminham por aí. Então essa é a tag, e eu amei essas perguntinhas, né? Deu pra, apesar de ter muito King na minha lista, eu sei, acho que deu pra trazer aí algumas outras indicações, inclusive livros que eu não costumo falar tanto aqui no canal. Bom, quero saber, como sempre, né, se vocês já leram algum desses livros, ou se vocês têm vontade, ou se ficaram com vontade. Quero saber também qual foi o maior calhamaço que vocês já leram e os que vocês têm vontade de ler. Quem quiser responder a tag, não esqueçam de dar o crédito para a criadora dela. Como eu falei, as perguntinhas estão aqui, vocês podem responder onde vocês quiserem. E quem quiser também deixar as respostas aqui nos comentários, como sempre, eu vou adorar ler. Então hoje eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, por favor, curte, compartilha esse vídeo, e a gente se vê em breve em um novo.